Você já se perguntou o que faz um verdadeiro herói? Não aquele que levanta uma espada ou derruba vilões, mas alguém que usa empatia, palavras e sacrifício para desafiar um sistema opressor. Hoje vamos mergulhar na incrível história de Peeta Mellark, um personagem que conquistou corações em Jogos Vorazes, com sua coragem silenciosa e determinação inabalável. Peeta não é só o cara bonzinho. Ele é o símbolo de resistência em um mundo brutal. Neste vídeo você vai descobrir como ele transformou pão em esperança, amor em rebeldia. Se você é fã de histórias que inspiram e emocionam, já deixa aqui embaixo o seu like, porque isso ajuda mais pessoas a conhecerem a jornada de Peeta. E se você ama Jogos Vorazes tanto quanto eu, clica no botão de inscreva-se para acompanhar mais análises como essa. Agora se prepara porque a história de Peeta vai te fazer enxergar Panem de um jeito totalmente novo. Peeta Mellark nasceu e cresceu no Distrito 12, uma das regiões mais pobres de Panem. Filho do padeiro local, ele tem dois irmãos mais velhos, os quais foram mortos no atentado do Distrito 12, onde o distrito foi bombardeado pela capital após um ato de rebeldia no 75º Jogos Vorazes. Ele viveu uma infância relativamente melhor que muitos de seus vizinhos, mas ainda enfrentou as dificuldades que todos no distrito conheciam bem: fome, opressão e a constante sombra dos Jogos Vorazes. O trabalho na padaria significava que sua família raramente passava fome, mas Peeta nunca ficou alheio à realidade ao seu redor. Ele via diariamente as pessoas lutando para sobreviver, uma experiência que moldou sua empatia e caráter. Desde que tinha 5 anos, Peeta teve uma grande queda por Katniss Everdeen. No primeiro dia de aula, o pai de Peeta a apontou, dizendo que queria se casar com a mãe dela, mas acabou não acontecendo, pois ela se casou com um mineiro de carvão. Peeta ficou confuso sobre o porquê de alguém se casar com um mineiro de carvão, em vez de seu pai. Mas o Sr. Mellark explicou que quando o Sr. Everdeen canta, os pássaros paravam para ouvir. Mais tarde, Katniss canta na aula de música deles, e Peeta percebeu que estava apaixonado por ela. Ele disse que a observava com frequência, mas os dois nunca se falaram até a colheita. Desde jovem, Peeta mostrou um lado artístico e criativo, que se manifestava em habilidades que ele desenvolveu na padaria, como decorar bolos com detalhes impressionantes. Essa habilidade, muitas vezes subestimada, acabaria se tornando uma de suas maiores vantagens nas situações mais adversas, como veremos mais tarde. Além disso, ele era conhecido por sua capacidade de falar e se conectar com as pessoas, um talento que ele usava com naturalidade para inspirar confiança e criar laços. Um dos momentos mais definidores da juventude de Peeta foi quando ele cruzou o caminho de Katniss Everdeen. Peeta viu sua mãe gritar com uma Katniss faminta, depois de tê-la encontrado procurando restos nas latas de lixo atrás da padaria. E quando ele viu Katniss ir embora, que desmaiou de fome e exaustão, Peeta sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ele propositalmente queimou 2 pães, algo que fez sua mãe bater em seu rosto. E Peeta, que tinha uma marca vermelha em seu rosto de onde sua mãe tinha batido nele, arrancou alguns pedaços e deu para os porcos, como sua mãe havia pedido. Mas assim que ela desapareceu para ajudar um cliente, Peeta pegou os 2 pães e jogou para Katniss. Esse ato de gentileza, algo que é raro nos distritos, acabou salvando a vida de Katniss e sua família. Esse ato de bondade, que parece pequeno, teve um impacto enorme tanto na vida de Katniss quanto na própria trajetória de Peeta. A relação de Peeta com sua família era complexa. Enquanto seu pai era gentil e compreensivo, sua mãe era severa e muitas vezes crítica. Essa dinâmica familiar talvez tenha contribuído para a resiliência emocional de Peeta, preparando-o para suportar as provações que viriam com os Jogos Vorazes e além. Apesar das dificuldades em casa, ele sempre manteve sua capacidade de enxergar o lado bom das pessoas e das situações. A seleção para os Jogos Vorazes. A vida de Peeta Mellark tomou um rumo inesperado e cruel no dia da colheita para os 74º Jogos Vorazes. Como todos os jovens entre 12 e 18 anos do Distrito 12, ele sabia que seu nome estava na urna e que poderia ser chamado a qualquer momento. Contudo, a probabilidade de ser escolhido ainda parecia remota, até o momento em que F. Trinket, com sua voz exuberante e fora de lugar, anunciou Peeta Mellark. Peeta sentiu o chão desabar sob seus pés. Apesar de ter crescido em uma sociedade onde jogos eram uma constante, nada poderia prepará-lo para o momento em que seu nome foi pronunciado. Ele sabia que ser selecionado significava, na prática, uma sentença de morte.
Apenas um tributo poderia sobreviver. E ele não era forte ou letal como muitos dos outros competidores que certamente enfrentaria. Mas Pita não demonstrou seu medo. Ele subiu ao palco com a calma e dignidade que viriam a definir sua participação nos jogos. O impacto da seleção ficou ainda mais profundo quando Katniss Everdeen já havia se oferecido como tributo feminino do Distrito 12. Pita já a conhecia há anos, e mesmo que eles nunca tivessem sido amigos, para ele, Katniss sempre foi uma figura quase intocável, um símbolo de força e determinação em um mundo implacável. E agora ele se via forçado a enfrentá-la em um jogo mortal, onde só um deles poderia sair vivo. Pita se despediu de sua família antes de partir e, ao fazê-lo, chorou muito. Sua mãe não era um conforto, pois ela disse que o Distrito 12 poderia finalmente ter um vencedor. Mas ela não estava se referindo a ele, mas sim a Katniss. Enquanto ele e Katniss seguiam para a estação de trem, o rosto de Pita revela traços visíveis de lágrimas, mas fez Katniss pensar que isso o fez parecer fraco. Já no trem, o primeiro encontro de Pita e Katniss com Hamish Abernathy não foi dos melhores, pois seu mentor acabou vomitando e caindo em cima do vômito. Pita e Katniss carregaram Hamish e Pita foi deixado para dar-lhe um banho. Mais tarde, Pita ficou bravo com Hamish por não dar a eles a ajuda legítima, e em sua frustração, ele derrubou o copo de bebida da mão de Hamish, que respondeu com um soco no maxilar de Pita. Hamish então fez um acordo com os dois, dizendo que os ajudaria contando que não interferissem na bebida dele. E quando chegaram na capital, Pita acenou para a multidão, e quando Katniss deu a ele um olhar duro, Pita deu de ombros e disse que alguns deles poderiam ser ricos. Algo que fez Katniss acreditar que Pita estava formando uma estratégia para se manter vivo, e fez com que ela não confiasse nele. A estilista de Pita se chamava Portia, e ela trabalhava ao lado de Cinna, e juntos eles fizeram as melhores fantasias de todos os distritos naquele ano. Pita sabia que não era um guerreiro. Ele era inteligente, persuasivo e sabia usar palavras como uma arma poderosa. Assim, durante os dias de preparação para os jogos, ele começou a pensar em estratégias que o ajudassem a sobreviver, e talvez proteger Katniss ao mesmo tempo. E foi durante os treinos e as sessões de orientação com Hamish Abernathy que ele começou a entender como poderia usar suas habilidades a seu favor. A grande virada ali aconteceu durante a entrevista com Caesar Flickman, transmitida para todos os distritos e para a capital. Quando perguntado sobre quem ele deixava para trás no Distrito 12, Pita fez uma declaração que pegou todos de surpresa. Ele confessou seu amor por Katniss. Porque ela veio comigo, disse ele, transformando o jogo em algo completamente diferente. De uma só vez, ele ganhou a simpatia da capital, deu aos patrocinadores uma história para amar e amarrou seu destino ao de Katniss, tanto dentro quanto fora da arena. E essa declaração não foi apenas uma jogada estratégica. Era uma verdade que ele carregava há muito tempo. Mas Pita sabia que usá-la naquele momento criaria uma narrativa poderosa. Ele compreendia o poder das histórias e sabia que, ao se tornar parte de um casal apaixonado, condenado pela arena, ele poderia ganhar uma vantagem crucial. No entanto, ele também sabia que essa estratégia tinha um preço para Katniss, que não tinha os mesmos sentimentos por ele naquele momento. Tudo aquilo era uma farsa, e isso criou uma tensão emocional que se desenrolou ao longo de sua caminhada nos jogos. Pita também percebeu que o ato de se colocar vulnerável diante de todos não era apenas um risco estratégico, mas uma forma de desafiar a lógica fria e brutal dos jogos. Ele estava jogando um jogo dentro do jogo, usando a empatia e a humanidade como armas em um evento que existia para apagar exatamente essas qualidades. Sua coragem ao fazer isso não passou despercebida, tanto pelos espectadores da capital, quanto por seus adversários. O que Pita não sabia ainda era que essa escolha mudaria o destino não apenas dele e de Katniss, mas de toda Panem. Os Jogos Vorazes, a arena dos 74º Jogos. Quando Pita Mellark entrou na arena dos 74º Jogos Vorazes, ele sabia que a morte o espreitava a cada momento. O campo de batalha era um lugar de selvageria, onde força bruta frequentemente superava inteligência. Mas Pita tinha algo diferente. Sua habilidade de ler pessoas, adaptar-se às circunstâncias e, acima de tudo, sobreviver de maneira estratégica. A arena, uma floresta densa e hostil, tornou-se o palco de uma rota que testaria cada aspecto de sua personalidade. Desde o início, Pita tomou uma decisão surpreendente. Aliou-se aos carreiristas, tributos dos distritos mais ricos, que haviam treinado a vida toda para os jogos. Ele sabia que sozinho não tinha chance contra a brutalidade deles. Essa aliança foi recebida com descrença e até mesmo raiva por Katniss, que não entendia por que ele parecia se aliar ao inimigo. Mas para Pita, tudo era parte de uma estratégia maior.
Ele usaria os carreiristas para se proteger, enquanto buscava uma oportunidade para ajudar Katniss, mesmo que ela não percebesse. Peeta demonstrou sua habilidade de manipular situações e ganhar confiança. Ele desempenhou bem o papel de cúmplice dos carreiristas, mas nunca perdeu de vista seu verdadeiro objetivo: garantir a sobrevivência de Katniss. A sua lealdade a ela era inabalável, mesmo quando isso significava colocar-se em perigo. Um dos momentos mais marcantes da arena foi quando Peeta usou sua habilidade artística de forma inovadora. Gravemente ferido, ele conseguiu camuflar-se entre as rochas e a lama, tornando-se quase invisível aos olhos de seus inimigos. O ponto de virada na arena veio quando os organizadores dos jogos, percebendo que a história do casal Peeta e Katniss era um sucesso absoluto entre os espectadores, mudaram as regras. Agora, 2 tributos do mesmo distrito poderiam vencer juntos. Para Peeta, isso era a esperança que ele precisava. Ele já havia aceitado a ideia de morrer para salvar Katniss, mas essa mudança significava que talvez ambos pudessem sair vivos. Peeta foi encontrado por Katniss em estado crítico, escondido em sua camuflagem improvisada. Ele estava gravemente ferido e vulnerável, mas ainda assim preocupado com a segurança dela. Katniss, inicialmente relutante, começou a cuidar dele, e o relacionamento deles começou a se aprofundar. A história de amor que tinha encenado para os espectadores começou a se misturar com sentimentos genuínos, pelo menos da parte de Peeta, que nunca havia escondido o que sentia. A cena na caverna, onde Katniss e Peeta compartilham momentos de vulnerabilidade e intimidade, destacou o lado mais humano dos jogos. Enquanto Katniss via isso como parte da estratégia para atrair patrocinadores, Peeta vivia aquilo como a realização de um sonho impossível: estar perto da garota que sempre amou, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Quando chegou o momento final em que eles enfrentaram a última ameaça da arena, os mutantes ferozes criados pelos idealizadores dos jogos, Peeta mostrou novamente sua determinação em proteger Katniss. Mesmo debilitado, ele lutou ao lado dela, e juntos eles derrotaram o último oponente. No entanto, a capital ainda tinha uma última armadilha. Ao perceber que restavam apenas os dois, as regras foram revertidas, e eles foram informados de que apenas um poderia vencer. Peeta, fiel à sua natureza altruísta, imediatamente ofereceu sua vida, mas Katniss, rápida e determinada, sugeriu um ato de rebeldia que marcaria a história de Panem para sempre. Ela e Peeta fingiram que comeriam amoras venenosas, escolhendo morrer juntos em vez de atacarem um ao outro. Esse ato forçou a capital a recuar, permitindo que ambos fossem declarados vencedores. Ele não venceu os jogos sozinho, mas ao lado de Katniss deixou uma marca em Panem e deu o primeiro passo para a revolução que estava por vir: o romance com Katniss e a sobrevivência conjunta. Após o inesperado desfecho dos 74º Jogos Vorazes, Peeta Mellark e Katniss Everdeen retornaram ao Distrito 12 como vencedores. Mas a vitória trouxe muito mais do que glória e segurança. Para Peeta, que sempre amou Katniss, a situação parecia agridoce. Embora eles tivessem sobrevivido juntos, ele começou a perceber que os sentimentos de Katniss por ele não eram tão profundos quanto os seus por ela. O relacionamento que havia sido encenado para as câmeras da capital não era tão simples na vida real. O Tour da Vitória, uma tradição nos Jogos Vorazes que obrigava os vencedores a visitar todos os distritos, foi a primeira grande prova para Peeta e Katniss como casal. Para o público, eles tinham que continuar sendo o casal apaixonado que desafiou a capital. Esse papel era mais difícil para Katniss, que ainda estava processando os traumas da arena e não sabia ao certo como lidar com os sentimentos de Peeta. Para ele, no entanto, isso era mais do que um ato. Era a única maneira de estar perto dela, mesmo que sob circunstâncias controladas e manipuladas. Durante o tour, a pressão da capital se intensificou. O presidente Snow visitou Katniss e deixou claro que a rebeldia dela na arena, o ato com as amoras venenosas, havia causado tensões em toda Panem. Ele ameaçou a segurança de sua família e amigos, deixando claro que a continuidade do romance com Peeta não era apenas uma questão de aparência, mas uma exigência para manter a paz. Peeta, embora não estivesse diretamente envolvido nessa conversa, percebeu a tensão e fez o possível para aliviar o peso que Katniss carregava. Peeta mostrou sua habilidade de usar palavras e emoções para virar o jogo a seu favor em momentos críticos. Durante uma entrevista no tour, ele revelou que ele e Katniss estavam secretamente noivos. Uma jogada que ele esperava que ganhasse ainda mais simpatia do público da capital e desse uma sensação de controle sobre a narrativa. Katniss, mesmo sem esperar por essa declaração, percebeu que essa mentira era necessária para reforçar a ideia de que o casal era uma história de amor real e trágica. Embora os dois estivessem cada vez mais presos em uma rede de mentiras e manipulações, havia momentos em que a conexão entre eles parecia real.
Pita era uma âncora emocional para Katniss, alguém que estava sempre disposto a ouvi-la, protegê-la e oferecer conforto, mesmo quando ele mesmo não estava muito bem. Esses momentos plantaram a semente para o relacionamento profundo que eles desenvolveram mais tarde. O final do Tour da Vitória trouxe à tona o impacto mais significativo da vitória de Pita e Katniss. A chama da revolução começava a se espalhar por Panem. Nos distritos que visitaram, pequenos atos de rebeldia começaram a surgir. O romance que a capital tentou usar como propaganda tornou-se um símbolo de resistência. Pita, com seu carisma e empatia, desempenhou um papel crucial nesse processo, mesmo sem perceber totalmente o que estava acontecendo. Ao retornarem ao Distrito 12, Pita e Katniss sabiam que sua vida nunca mais seria a mesma. A pressão da capital, a ameaça iminente de novos Jogos Vorazes e a crescente tensão nos distritos colocavam tudo em risco. Para Pita, porém, uma coisa era clara. Ele continuaria ao lado de Katniss, independentemente de quão difícil ou perigosa a situação se tornasse. Os Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário. O Massacre Quaternário, a edição especial dos Jogos Vorazes realizada a cada 25 anos, trouxe uma reviravolta que abalou Pita Mellark profundamente. A regra especial daquela edição determinava que os tributos seriam escolhidos entre os vencedores anteriores de cada distrito. Para o Distrito 12, significava que Katniss Everdeen seria forçada a voltar à arena, já que era a única mulher vencedora viva. Pita, ao descobrir isso, imediatamente se ofereceu para ocupar o lugar de Hamish como o tributo masculino, determinado a proteger Katniss. A preparação para o massacre quaternário foi diferente daquela para os jogos anteriores. Pita e Katniss agora entendiam os perigos da arena, mas desta vez enfrentaram o peso emocional de saber que todos os tributos eram vencedores anteriores. Cada um deles um símbolo de sobrevivência e sacrifício. Durante a entrevista antes dos jogos, Pita novamente demonstrou sua capacidade de controlar a narrativa. Ele fez uma revelação chocante, que Katniss estava grávida. Essa mentira, planejada para atrair a simpatia do público e gerar pressão contra os jogos, foi recebida com comoção tanto na capital quanto nos distritos. Mais uma vez, Pita mostrou sua inteligência estratégica, sabendo que essa declaração aumentaria as chances de Katniss sobreviver. Na arena do massacre quaternário, que era ainda mais brutal e imprevisível do que a anterior, a arena, projetada como um enorme relógio com sucessões de armadilhas mortais, testou não apenas sua força física, mas também sua inteligência e capacidade de adaptação. Um momento marcante foi quando Pita sofreu um choque quase fatal ao encostar em um campo de força invisível que delimita a arena. Katniss, desesperada, acreditou que ele havia morrido, mas Finnick Odair conseguiu reanimá-lo. Esse evento destacou a fragilidade da situação de Pita e o perigo constante que ele enfrentava. E conforme os eventos na arena se desenrolaram, ficou claro que havia algo maior acontecendo nos bastidores. Pita começou a perceber que muitos dos tributos não estavam apenas tentando sobreviver. Eles estavam conspirando para algo maior. O ponto de virada veio no clímax dos jogos, quando Beat usou um fio condutor para canalizar um raio e destruir o campo de força da arena. Pita, que não estava totalmente a par do plano, foi capturado pela capital junto com Joanna Mason, enquanto Katniss foi resgatada pelos rebeldes. No final do massacre quaternário, Pita não era mais apenas um tributo ou sobrevivente. Ele havia se tornado uma peça central em um jogo muito maior. Uma figura trágica que seria usada pela capital para manipular e intimidar. Tortura e reprogramação pela capital. Após ser capturado pela capital durante o caos do massacre quaternário, Pita Mellark enfrentou o lado mais sombrio do regime de Panem. Ele foi usado como uma peça de propaganda contra Katniss Everdeen e a Revolução em Ascensão, submetido a métodos de tortura física e psicológica que desafiaram sua humanidade. Para a capital, Pita era um símbolo que podia ser distorcido para minar a rebeldia de Katniss e desestabilizar a insurgência. A primeira arma da capital contra Pita foi transformá-lo em um prisioneiro público. Vídeos dele eram transmitidos para todos os distritos, mostrando-o aparentemente bem tratado enquanto fazia discursos apelando pelo fim da guerra. No entanto, cada palavra que ele pronunciava era forçada. O público podia não saber, mas Katniss e os rebeldes entenderam que essas aparições eram resultado de tortura e manipulação. Ainda assim, Pita encontrou maneiras sutis de desafiar a narrativa da capital, como quando alertou os rebeldes sobre um ataque iminente ao Distrito 13, arriscando sua vida para ajudá-los. A arma mais cruel usada contra Pita foi o sequestro, uma forma de reprogramação mental usando veneno de teleguiadas. Essa substância, combinada com tortura psicológica, implantava memórias falsas e distorcidas, alterando completamente a percepção de Pita sobre Katniss. Ele passou a vê-la como uma ameaça, alguém perigoso,
que ele precisava temer e possivelmente destruir. Essa reprogramação foi projetada para transformar Peter em uma arma contra a pessoa que ele mais amava. O resultado desse processo foi devastador, quando Peter finalmente foi resgatado pelos rebeldes e levado ao Distrito 13. Ele não era mais o mesmo. Sua mente estava cheia de contradições e medo, e ele frequentemente perdia o controle, atacando quem estivesse ao seu redor, incluindo Katniss. O homem gentil e altruísta que todos conheciam parecia ter sido substituído por alguém irreconhecível, um reflexo da brutalidade que ele havia sofrido. No entanto, mesmo nesse estado, a essência de Peter ainda estava lá, lutando para emergir. Ele começou um longo e doloroso processo de recuperação, com a ajuda dos rebeldes e dos médicos do Distrito 13. Parte desse processo envolvia a prática de distinguir o que era real do que era falso. Enquanto Peter enfrentava seus demônios internos, ele começou a redescobrir quem ele era. Pequenos gestos, como decorar o bolo de casamento de Anne e Finnick Odair. Hamish afirma que ele tem certos episódios, às vezes ficando raivoso ou agindo como duas pessoas diferentes. Ele também menciona que Peter só consegue dormir se estiver algemado. Ele aparece no refeitório do Distrito 13, sem avisar, e senta-se ao lado de Joanna. Peter diz a Finnick para cuidar de Anne. Peter e Katniss continuam sendo duros um com o outro até Joanna apontar que ele não é mais a mesma pessoa. O ponto de virada para Peter veio quando ele começou a participar ativamente da Revolução, mesmo em um papel limitado. A guerra e a derrubada da capital. Após sua recuperação parcial, ele foi integrado à causa dos rebeldes, embora ainda fosse uma figura instável, dividida entre as memórias reais e as distorções implantadas pelo sequestro. Essa dualidade fez dele um símbolo tanto de brutalidade da capital quanto da força da resistência. A decisão de incluir Peter na equipe de combate que invadiu a capital foi controversa. Katniss foi relutante no início. Durante a marcha pela capital, Peter enfrentou desafios tanto internos quanto externos. Ele teve episódios de instabilidade nos quais o controle que ele havia recuperado de sua mente parecia escapar. Em um momento, ele quase matou um aliado durante um ataque de confusão, algo que deixou a equipe em alerta constante. No entanto, sua vulnerabilidade também serviu para fortalecer os laços entre os membros do grupo, que começaram a vê-lo como um homem lutando contra uma força invisível e destrutiva, a mesma força que eles estavam tentando derrubar. Em um ponto durante uma luta com os inimigos, ele perde o controle devido às suas memórias conflitantes e quase mata Katniss, até ser derrubado no chão por Mitchell. Isso o faz entrar em pânico e ele chuta Mitchell para uma armadilha que, quando disparada, libera uma rede de arame farpado. Ele sente profundo remorso sobre isso mais tarde e insiste que o deixem para a capital. Peter fica tão triste por matar Mitchell que ele implora pela morte. Ele pede uma pílula cadeado, mas Katniss se recusa. O esquadrão viaja para o subsolo e Katniss observa que por um momento Peter pareceu ser ele mesmo. Durante a noite, Katniss consegue ter uma conversa civilizada com ele. Peter pergunta se ela está tentando protegê-lo e ela diz que ainda está tentando protegê-lo, assim como ele ainda está tentando protegê-la. O esquadrão é mais tarde atacado por bestantes lagartos que sibilam o nome de Katniss. Quando Katniss tenta tirar as algemas de Peter, ele resiste e explica que elas os ajudam a ganhar controle sobre a realidade, pressionando as bordas afiadas das algemas contra seus pulsos. Quando eles estão no subsolo, Peter se encolhe. Ele tem medo de tudo o que sabe, pensa, sente e como age. Katniss finalmente o faz continuar beijando-o, lembrando-o de memórias de tempos em que ele a amava. E ele relaxa. No dia da execução do presidente Snow, Katniss mata a presidente Coin com a flecha que era para Snow. Katniss tenta cometer suicídio engolindo a pílula cadeado, quando os guardas vêm atrás dela, mas Peter a impede agarrando seus pulsos, impedindo-a assim de engolir a pílula. Quando Katniss diz a ele para soltá-la, Peter diz que não pode. Ele sugere mais tarde que ele também enlouqueceu após a morte de Coin, e que Aurelius, o psiquiatra de Katniss, também o estava tratando. Poucos meses depois, ele retorna ao Distrito 12, tendo se recuperado amplamente de sua lavagem cerebral. Depois de estar no Distrito 12, ele planta várias prímulas noturnas ao lado da casa em homenagem à irmã morta de Katniss, Prim. Ele e Hamish se juntam a Katniss quando ela decide escrever um livro sobre suas experiências durante os Jogos Vorazes, junto com coisas que ela não estava disposta a esquecer. Peter desenha as vítimas se eles não forem capazes de encontrar fotos delas. Ele ainda tem alguns episódios onde o sequestro tenta assumir novamente. Ele se agarra nas costas de uma cadeira até que passe. Caso contrário, ele mostra sinais de que voltou ao seu eu normal. Katniss e Peter lentamente se encontram novamente.
ele a conforta quando ela tem pesadelos. Logo, eles começam a se abraçar e se beijar novamente. Katniss acredita que finalmente encontrou o sentimento perdido que Peeta desperta dentro dela, que ela precisa de Peeta para sobreviver, porque ele simboliza esperança e renascimento, em vez de destruição, como Gale fazia. Frequentemente, eles jogam o jogo de real ou não real. Uma última vez, Peeta pergunta: "Você me ama? Real ou não real?" Katniss responde: "Real." No epílogo, Katniss explica que levou 15 anos para ela concordar em ter filhos com Peeta. E o epílogo em si se passa mais de 20 anos, desde a guerra. Naqueles 5 anos ou mais, eles tiveram um filho com o cabelo loiro de Peeta e os olhos cinzentos de Katniss, e uma filha com o cabelo escuro de Katniss e os olhos azuis de Peeta. Katniss hesita em contar aos filhos sobre os jogos, mas Peeta garante que ficará tudo bem, porque eles têm um ao outro. Então um dia eles contarão aos filhos sobre os Jogos Vorazes, compartilharão o livro de memórias que Haymitch, Peeta e Katniss compilaram juntos, explicarão os episódios histéricos de Katniss durante a noite e os informarão sobre o cemitério em que brincam alegremente todos os dias, que agora é um prado. O cemitério é o local de sepultamento dos moradores falecidos no bombardeio do Distrito 12. No final, Peeta encontrou o que sempre buscou, um lugar onde pudesse viver com propósito, rodeado pelas pessoas que amava. Ele provou que mesmo aqueles que são quebrados podem ser reconstruídos, que o amor pode resistir ao desespero e que a humanidade pode prevalecer mesmo nos tempos mais sombrios. Seu legado não era apenas sobreviver, mas mostrar que com coragem e compaixão é possível criar um futuro melhor, um futuro onde as flores crescem sobre a terra devastada e onde a próxima geração nunca precisará conhecer os horrores de um mundo em guerra. E assim, em meio ao silêncio das manhãs no Distrito 12, enquanto o cheiro de pão fresco preenchia o ar e crianças corriam livres pelo campo, Peeta Mellark encontrou a resposta para sua pergunta mais difícil. Verdadeiro. Tudo isso finalmente era real. E assim, só nos resta perguntar: qual a importância de Peeta Mellark para você na história de Jogos Vorazes e de Katniss? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal se gostou do conteúdo ou se você gosta de conteúdo sobre Jogos Vorazes. E como sempre, mortais, até a próxima!